que eu sou filho do irmão dele, o Joelson Amado, que casou com uma paulistana, minha mãe. Eu vim morar em São Paulo. Quer dizer, antes nós moramos no Rio um tempo, eu sou carioca, a família Amado era do Rio de Janeiro, assim, vivíamos todos no Rio, meus avós, meus tios e nós. E depois houve essa diáspora, digamos assim, né? Foi tio Jorge, tio James. Por favor, se acostumem a eu chamar Jorge Amado tio Jorge, que para mim é uma palavra só, assim, é uma relação de tio, de sobrinho, então não dá para desvincular. Às vezes eu me toco que é o escritor Jorge Amado também. Mas aí eles foram para Salvador no começo dos anos 60, uma outra grande história, e muito em função de uma questão política do Partido Comunista, que estava, enfim, em crise, e meus pais vieram, meu pai atendeu um pedido da minha mãe de ficar aqui com a família dela. E aí, no começo dos anos 60, nós viemos para cá, então eu estou aqui em São Paulo já há muito tempo. Eu tenho 61 anos, devo estar aqui há 59, 58 anos. Uma cadeira, uma disciplina como estudante especial, pretendo fazer mestrado nessa altura da vida, mas pretendo. E a minha experiência que eu vou passar para vocês aqui, ela se resume em praticamente dois aspectos. Um é que eu sou escritor, produzi vários livros de literatura, outros livros encomendados ao longo da minha carreira jornalística, foram se misturando as coisas, mas eu tenho 3 livros publicados de literatura, agora vai sair esse outro, quem sabe, enfim. E tenho essa ligação com o universo literário muito orgânica, muito vivencial, porque por questões familiares, né, não só pela família, mas por todo o ambiente literário que eu vivi desde sempre, né, socialmente, profissionalmente. E também por ter uma vivência com ele. Eu convivi com Jorge Amado durante 40 anos. E foi uma convivência, apesar da distância, ele morava em Salvador e nós morávamos aqui, eles eram muito unidos, os irmãos. E ele vinha sempre para cá, para São Paulo, e nós íamos sempre para Salvador. Salvador é minha segunda cidade por causa disso. Apesar de eu ter nascido no Rio, a minha primeira cidade é São Paulo. Então eu tenho para vocês transmitir isso, reflexões que eu fiz baseado na minha vivência como escritor, na minha vivência como leitor e na minha vivência como parente e ter esse convívio social, familiar, com a literatura muito intensa a vida toda. E eu escolhi esse tema, a subversão, porque eu sou apaixonado por esse tema. Eu acho que sempre procurei ver a subversão como uma das características da manifestação artística e literária. Então, para mim foi natural eu também refletir sobre a subversão na obra de Jorge Amado e na pessoa do ser humano Jorge Amado, do autor Jorge Amado. São reflexões, como eu falei, não são nada acadêmicas. Tem talvez algumas incursões, digamos, num aspecto mais teórico, mas basicamente é uma questão, uma reflexão sem compromissos, certo? E a subversão, ela é uma característica, se você for no dicionário, a subversão é uma característica, ela é caracterizada como uma oposição às normas sociais, políticas, econômicas. Mas eu queria abordar esse tema subversão dos personagens de Jorge Amado num espectro mais amplo, que não se restringe exclusivamente a esse viés tão oficial. A subversão está em todos os momentos acompanhando a gente, sempre que a gente, de alguma forma, confrontar o convencional, o padrão, sempre que a gente tiver uma oportunidade de querer fazer, de
de subverter o padrão, de ir contra, de confrontar e criar o conflito, na linguagem, inclusive, no comportamento, no pensamento e nas ações. Então, para eu falar dos personagens, da supressão política dos personagens de Jorge Amado, é uma coisa simples, porque, principalmente numa parte da supressão política, uma parte da obra dele é muito clara isso. Os personagens que se confrontam com a política e que pregam ideias de não conformidade com o establishment, o estabelecido. Eu queria ir um pouco mais além, eu queria mostrar para vocês que a subversão está em cada detalhe, às vezes até imperceptível. E isso porque eu não poderia dizer da subversão dos personagens de Jorge Amado se eu não falasse da subversão dele. Poderia falar da subversão da família Amado, ou melhor, eu poderia ir mais distante ainda e falar da subversão da condição de um país colônia. E eu sempre digo que nós, como colonizados, nós temos o direito, e talvez mais do que o direito, também o dever de sermos subversivos, de enfrentar o poder constituído como país colonizado. Mas eu também não vou fazer essa incursão histórica e buscar assim, argumentos dessa natureza, certo? Vou falar um pouco da subversão do escritor Jorge Amado, que isso é um privilégio que eu tenho por ter convivido com ele e conhecido a história. Queria passar um pouco para vocês rapidamente. A subversão de Jorge Amado começa na família Amado. A família Amado ela foi para Ilhéus. O meu avô, o Coronel João, ele foi para Ilhéus para conquistar terras e enfrentar situações. Isso não é uma lenda, isso é verdade, porque o governo, no começo do século XX, definiu a região de Ilhéus, era uma região muito favorável ao plantio de cacau, que era, na época, estava se desenvolvendo a indústria do chocolate, fora do Brasil, na Suíça, que é a terra do chocolate. E o cacau, que é a matéria-prima do chocolate, começou a ter uma demanda. É incrível porque surge o chocolate. Não só o produto que vai se transformar numa bebida chamada chocolate, que já tinha certa utilidade, mas o produto chocolate que todos nós amamos, aquele chocolatezinho, foi inventado, digamos assim, naquela época. E começou a crescer uma demanda porque sabemos que o chocolate é querido por todo mundo e até um vício, né? Então, e aí esse mercado, a explosão desse mercado do cacau, encontrou o cacau, na verdade, ele é originário da Amazônia, nem é de origem da região do recôncavo baiano, do litoral sul baiano. E ele encontrou ali, naquela região, condições climáticas e terrenas muito favoráveis à disseminação do cacau. E o meu avô João, que era distância, a família de Amado é Distância, que é uma cidadezinha que foi um interposto comercial lá de Sergipe. E era dedicado ao comércio, era uma família assim que gostava de fazer comércio. O Coronel João, que não era na época João, ele foi para Ilhéus em busca dessa oportunidade de ascensão econômica, que era se dedicar ao plantio, né? O governo cedeu terras para quem quisesse, mas cedeu dando uma canetada, não teve nenhum tipo de organização, de orientação, de nada, vire-se. E eles se viraram, quer dizer, para conseguir o seu lugar tinham que se matar, literalmente, né? Muitas vezes. Então, a partir daí já começa uma certa postura social de subversão mesmo, de, bom, vamos conseguir na base da raça. E é daí que emergem essas histórias que são reproduzidas nos livros de Jorge Amado com bastante frequência. Inclusive, uma fase muito interessante dele, porque retrata de uma maneira ficcional, mas real, essa situação. A gente pode ver em Terras do Sem Fim, em própria Gabriela existe que já é uma outra fase dele, né, digamos assim, existem essas questões latifundiárias, vamos colocar assim.
Bom, mas o Jorge Amado, ele com 9 anos de idade, em Ilhéus, aí entra a história da família, que foi para Ilhéus, voltou, saiu, foi para a fazenda inundou, eles voltaram para Ilhéus, fazer tamanco, depois aí conquistaram de novo terras, enfim. E nessas idas e vindas ele foi mandado para Salvador para um colégio interno, onde ele começou, digamos assim, a sua vida literária, não sei se é que se pode dizer assim, com 9 anos, mas foi um marco porque ele escreveu as primeiras redações e tal. E aí a primeira subversão dele foi, por algum motivo que eu nunca entendi, nem ele talvez, ele se mandou de Salvador e foi a pé para Sergipe encontrar um tio. E ninguém nunca soube direito as condições dessa iniciativa, mas ele enfrentou uma situação no colégio interno que de uma maneira muito subversiva. Depois ele foi ele saiu do colégio interno e foi morar no Pelourinho, como naquela época Pelourinho era um lugar de marginais, de prostituição, de candomblé, que era proibido, né, dos pais de santo, dos capoeiristas também perseguidos. E ele morou num sótão de um prédio. Aliás, se vocês forem no Pelourinho, não sei se vocês conhecem, tem lá um prédio, uma lateral que da rua do Pelourinho ali, que dizem que é onde ele morou. Eu passo por ali e falo, um prédio bacana, assim, né? Eu falo, acho que é mentira isso aqui, mas enfim. Ele morou lá e muito jovem, com 15 anos ele já era repórter de polícia de um jornal pequeno e se virando na vida, né? Com 18 anos ele foi para o Rio fazer a faculdade de Direito. Meus avós nessa época eles estavam mais bem de vida e puderam, obviamente, bancar o jovem Jorge Amado com 18 anos e para o Rio de Janeiro estudar Direito na UFRJ, Escola Nacional de Direito, que era na época. E foi quando ele, nessa época com 18 anos, muito precocemente, ele escreveu o Suor, que é um livro que se passa no prédio, que ele morava lá no Pelourinho, e escreveu Cacau, que já é um romance rural, e escreveu, são 3 livros que ele escreveu com 18 anos, escreveu O País do Carnaval, que já é fruto daquele estudante de Direito se relacionando com a intelectualidade ali do Rio de Janeiro. E já nessa época já teve um caráter altamente subversivo, porque não colou bem, digamos assim, na política que ora vinha se consolidando com Getúlio Vargas e o Estado Novo. Capitães de Areia também é um livro subversivo, porque foi queimado em praça pública, e até tem uma passagem interessante que o tio Jorge estava num trem para o Rio de Janeiro, ele já tinha sido preso, perseguido, os livros queimados e tal, e estava o Getúlio Vargas lá no trem. E ele era muito novo, impressionante a precocidade, porque ele devia ter, sei lá, 25, 26 anos, e não sei exatamente a data. E Getúlio Vargas mandou chamar ele para conversar. E conversaram um tempão, e o Getúlio falou para ele, eu te admiro muito como escritor, como militante de uma política, tenho grande admiração pelo senhor, Jorge Amado. E o Jorge Amado respondeu, mas por que então que você me prende, queima meus livros e faz essa perseguição toda? E o Getúlio falou, política, essa é a política. Então, quer dizer, existe sempre um plano individual, pessoal, que se dá em oposição até a uma atitude mais politizada e externa pública, né? Isso aconteceu muito na vida dele. Em 1940, 45 exatamente, ele estava em prisão domiciliar em Salvador,
tinha voltado do Uruguai, onde ele escreveu O Cavaleiro da Esperança, que é a biografia do Prestes, enfim, tinha toda uma história, um contexto político aí, pelo qual ele foi designado a ficar em prisão domiciliar em Salvador. E o Prestes, que era presidente do Partido Comunista, estava desde 1938, se não me engano, desde 1935, estava preso também, pelas atividades do PC. E era o fim da guerra e o Getúlio, que tinha finalmente aderido aos aliados, né, ele teve que fazer uma distensão política no fim da guerra, porque não fazia sentido ele estar combatendo, a favor da liberdade e aqui ser uma ditadura. Né? Então ele houve uma distensão política e o Jorge Amado teve o Prestes foi solto em 1945 e o Jorge Amado veio para São Paulo, porque ele teve relaxado a sua prisão domiciliar. Ele veio aqui fazer as atividades dele como pelo Partido Comunista, escrever para os jornais do Partidão, teve um congresso de escritores, enfim, tinha várias atividades e já começou a trabalhar na candidatura dele para deputado federal, porque o Partido Comunista pediu que ele fosse candidato do Partido Comunista, que teve seus 2 anos de legalidade únicos naquela época. E aí, quando ele chegou em São Paulo, ele conheceu uma moça chamada Zélia Gattai. A Zélia Gattai tinha 20 e poucos anos, 28 anos na época, ela já era casada com o tesoureiro do Partido Comunista aqui de São Paulo, e tinha já um filho chamado Luiz Carlos, em homenagem a Luiz Carlos Prestes, e eles se apaixonaram. Então, e foi um encontro extremamente subversivo, porque, imagine, em 1945, 46 isso ocorreu, a Zélia era uma moça casada, né? Não estou falando agora de 2017, estou falando de 60 anos atrás. Era uma moça casada que largou seu casamento, largou seu filho, Luiz Carlos. Eles ficaram mais de 30 anos sem se falar, romper essa relação por uma série de fatores, né? Mas ela teve que fazer isso para ficar com aquele baiano subversivo. E ele foi eleito pelo Partido Comunista, foi para o Rio de Janeiro, levou ela. Eles ficaram lá durante 2 anos, enquanto houve a legalidade do Partido Comunista. Depois o Dutra foi eleito, enfim, para presidente, e houve de novo, o partido entrou na clandestinidade e ele se auto-exilou. Ele foi para a Europa, já tinha um filho, João Jorge, meu primo, e ele foi para a Europa com a tia Zélia, e foi lá, ele teve uma carreira como escritor, já entrando no mercado europeu com seus livros, seus títulos, sendo traduzido, sendo muito lido, muito ajudado também pelo ambiente da União Soviética, dos países que estavam alinhados com a ideologia comunista, e ele, como um partícipe do Partido Comunista, pertencente ao Comitê de Paz, porque naquela época a paz, né, que veio depois da Segunda Guerra, foi incorporada ao discurso da União Soviética. E teve vários congressos, várias agitações aí nesse sentido, que faziam parte, aliás, do princípio da Guerra Fria, e não vamos entrar muito nesse aspecto. Quando ele volta para o Brasil, ele volta... É bom lembrar que ela abandonou, a tia Zélia abandonou o Luiz Carlos aqui, né, no Brasil, filho dela, e ele deixa também para trás a filha do primeiro casamento dele. Ele casou, também isso foi uma subversão, ele casou com 21 anos com uma menina de 17, que depois colou, que eu fiz, toda uma história aí, não consegui me lembrar o nome dela. E teve a filha, que é minha prima, que morreu aos 15 anos, vítima do lúpus, que é uma doença autoimune e que nem não tinha cura na época, se cura hoje com cortisoide. Mas ela morreu com 15 anos. E ele nem veio ao enterro dela, morreu nos braços do meu pai. Meu pai é médico, foi uma medicina, morava no Rio, né, como já disse, ela também morava no Rio. Ela morreu nos braços do meu pai, porque eu não era nascido.